Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com o Shiatsu. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados ao Shiatsu para ajudar os profissionais da saúde a aumentarem os seus conhecimentos com temas relacionados ao Shiatsu. Sou Cíntia Manabe, especialista em Shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar a raiz da dor na coluna do seu cliente e ter uma agenda cheia. E hoje aqui, nessa live de hoje, eu vou falar para você por que a alimentação piora as dores na coluna do seu cliente, né? Então, se você ainda não dá importância para esse assunto, se você ainda não orienta o seu paciente em relação à alimentação, né? É muito importante que você olhe para isso, porque essa questão da alimentação, ela está realmente diretamente ligada às dores também. Então, é por isso que hoje eu estou aqui para falar para você desse assunto, né? E por que isso pode piorar as dores na coluna e até mesmo ser a raiz da dor na coluna do seu paciente, né? A alimentação realmente acaba interferindo até mesmo numa dor de coluna. Então, é muito importante que você oriente o seu paciente, converse com ele, explique, né? E é isso que eu vou falar aqui um pouco para você hoje. E qual que é a relação disso tudo com o Shiatsu Manabe, né? Hoje eu vou focar para você esse assunto dentro de uma visão mais ocidental, mas isso não quer dizer que tenha uma relação com a visão oriental, ela tem uma relação direta, né? Mas eu vou focar o assunto mais num foco de uma visão mais ocidental. Então, para que você entenda a relação disso, eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, chega um paciente para você e ele já foi diagnosticado pelo médico, ele sofre de artrite. Eu não vou ser específica aqui em relação à artrite, é mais para você ter um foco de um quadro onde o paciente tem uma artrite e ele tem dores na coluna e ele está num processo inflamatório agudo e ele está mais numa crise, tá? Então é mais com esse pensamento que eu tô falando isso hoje aqui para você, porque a gente tem tipos de artrite, né? Mas não é isso que eu vou focar. Eu queria que você pensasse mais a respeito de um quadro realmente inflamatório agudo, num quadro de inflamação ali, o seu paciente com dor na coluna, tá bom? Então, existem alimentos que eles são inflamatórios e isso vai piorar, né, o quadro do seu paciente, vai piorar os sintomas do seu paciente, vai piorar a dor. Esse é o maior problema, né? Então, você precisa pedir pro seu cliente para que ele retire alguns alimentos da alimentação dele, do dia a dia dele, né? Hoje eu vou falar de alguns alimentos aqui para você, tá bom? Mas antes de falar para você o que o seu cliente tem que tirar da alimentação, eu quero falar para você qual que é a relação da alimentação com o Shiatsu Manabe. Então, tem um fundamento muito importante quando a gente fala de Shiatsu Manabe, porque o fundamento é dentro da visão oriental, e dentro da visão oriental a gente tem aí o fundamento da lei dos 5 elementos, ou também chamado dos 5 movimentos, e onde cada elemento, né, elemento fogo, terra, metal, água, madeira, esqueci algum aí, né, fogo, terra, metal, água e madeira, é isso, falei os 5, então cada elemento ele tem um sabor correspondente, né? Ele tem um sabor do alimento que tem uma correspondência a cada elemento. E aí, dentro do meu atendimento, eu utilizo isso também. Mas, então é importante você lembrar do sabor do alimento. Então, por exemplo, o elemento terra, ele tem uma relação aí com o sabor doce. E aí não é o doce que eu tô falando, não é o docinho, né? Não é um brigadeiro, não é um bolo de chocolate, uma torta de banana, não é esse tipo de doce. É o sabor doce do alimento, como, por exemplo, a gente encontra, por exemplo, na beterraba, né? Que tem um sabor doce naturalmente do próprio alimento. É desse doce que eu tô falando, tá bom?
E além desse fundamento também, uma coisa muito importante dentro de uma visão oriental é porque a presença de mucosidade nas articulações, a mucosidade ela pode se instalar nas articulações e isso pode ser uma raiz de dor na coluna do seu paciente, né? E aí é onde a gente tem que ver o que tem por trás disso, e aí é onde entra a importância do diagnóstico, porque é o diagnóstico que vai determinar os pontos que eu utilizo dentro do shiatsu, a minha conduta de tratamento, tipo de toque, enfim, o que eu unifico dentro do atendimento. E também, quando a gente fala de diagnóstico, é muito importante porque daí não é somente aquele olhar para os sintomas, né? Para os sintomas que o paciente tem. Então, dentro do shiatsu, você tendo um diagnóstico, você pode utilizar os pontos do shiatsu direcionado para o problema, né? De fato, para o que realmente está causando desequilíbrio e ajudar e acelerar aí o processo de melhora da dor da coluna do seu paciente, mas ainda assim é importante que você oriente em relação à alimentação, porque se não melhora a alimentação, você acaba colocando mais o fator, você potencializa o fator causador da dor, né? E aí, hoje eu vou falar, como eu te disse, mais com uma visão ocidental, mas isso tem uma relação direta com a visão oriental, mas eu vou focar uma linguagem mais para o ocidente mesmo. E aí, então você precisa pedir para o seu cliente para retirar da alimentação dele, por exemplo, o glúten, né? O glúten é um tipo de alimento altamente inflamatório e o glúten, ele é uma proteína, né? Ele é uma proteína que ela é encontrada numa variedade de grãos, então é bacana cada vez mais a gente saber o que é que tem glúten, né? O que não tem, né? Então, por exemplo, farinha de trigo branca tem, cevada tem, centeio tem, né? Então, por exemplo, pães, pizzas, massas, cereais, então eles têm o glúten aí. E aí é um tipo de alimento altamente inflamatório, né? Então você precisa pedir para o seu cliente melhorar a parte alimentar dele. Mas eu também quero que você saiba que quando o paciente vem para você e ele, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei de uma artrite, onde ele está com quadro inflamatório agudo e ele está com muita dor, e aí ele chega para você já com dor, e aí você chega e pede para ele no atendimento, fala, olha, é muito importante que você retire da sua alimentação, por exemplo, o pãozinho dele, a massinha dele que ele tanto ama, né? O cliente é fato que ele não, nem todos, tá? Existe pacientes que eu tenho muita facilidade quando eu dou uma orientação e ele segue, é claro, existe formas de conduzir com o nosso cliente para que você de fato convença e que você traga ele junto para uma alimentação mais saudável para que isso reverta na saúde dele, na dor da coluna dele, mas eu vou falar aqui para você, se você não orienta, então por onde você pode começar, né, a falar com o seu cliente sobre isso. Então, mas é bom você saber que você vai ter dificuldade de convencer o seu cliente a retirar alguma coisinha que ele ama comer. Imagina quem ama um docinho, você pede para tirar o docinho. Um cliente, ele gosta de pãozinho, né? Um pãozinho francês, um bolinho, né? Na tarde, enfim, né? Massas, pizza, né? E você fala para ele, olha, você precisa tirar isso da sua alimentação. Ele não recebe muito bem, né? Então, você precisa, a gente como profissional da saúde, a gente precisa ajudar o nosso paciente a entrar dentro de uma alimentação mais saudável, né? E uma das formas que você pode utilizar para trazer o seu paciente para a retirada de um alimento que é altamente inflamatório e ele... Ai, gente, desculpa. Desculpa. E o paciente, ele então vai ter a dificuldade de retirar. Então, a gente como profissional da saúde, a gente ajuda o nosso paciente. Tá me dando vontade de espirrar de novo. Ai, desculpa. A gente
ajuda o nosso paciente a entrar, né, nessa retirada de um alimento que vai piorar a inflamação dele, que vai piorar a dor do nosso paciente, né? Então, a gente pega o nosso paciente na mão e vai ajudá-lo, né? Por quê? Porque ele já está dentro de um sofrimento de dor, e aí você pede para ele tirar alguma coisa da alimentação que ele gosta, aí é mais um sofrimento para ele. Então, a gente tem que tornar isso mais leve, tem que tornar isso mais agradável para ele. Então, não é somente pedir e falar para ele assim, olha, você precisa retirar o glúten da sua alimentação, né? Primeiro que daí ele não sabe o que tem glúten, o que não tem. As pessoas associam muito o glúten com a farinha de trigo branca, e é fato, ela tem o glúten, mas existem outros alimentos que também contêm o glúten, então a gente tem que ficar atento a isso. Então, cabe a gente orientar os alimentos, né, que contêm esse glúten, que é bom ele ir retirando da alimentação dele, né, ele pode ir diminuindo, mas se tá numa crise, daí é melhor que não coma mesmo, porque senão a dor realmente ela piora. Então, você vai orientar o seu paciente, e quando você orienta o seu paciente para facilitar a vida dele, você retira algo dele, mas você substitui isso por alguma outra coisa. Então, você tem que ter aí sua cartinha na manga do que você vai orientar o seu paciente a substituir. Então, por exemplo, se ele ama pãozinho, né? Então, você pode orientá-lo a escolher, falar para ele assim, olha, hoje em dia, né, tem bastante pão, tem bastante massa, e cada vez mais está aumentando isso no mercado, porque realmente o número de clientes que estão tendo uma intolerância, que estão tendo fragilidades no corpo por causa da alimentação é muito grande. Então, está aumentando aí um número, uma variedade de alimentos mais saudáveis, né? E alimentos que não são feitos de glúten, que são feitos de outras farinhas, como, por exemplo, farinha de amêndoa. Tem farinha de um monte de coisa, né? Berinjela, até farinha de berinjela tem, né? Aqui em casa, eu às vezes quando vou empanar um peixinho, alguma coisa que eu quero aquela textura da farinha, né, para o peixinho ficar mais consistente, assim, eu utilizo farinha de arroz, né? Hoje em dia tem a farinha de arroz, que em termos de custo também, ela é uma farinha mais barata, né? É mais barato do que, por exemplo, uma farinha de amêndoas, já é bem mais caro, né? Então, a gente faz essa substituição e a gente convence o nosso paciente, olha, você pode procurar, né, pães à base de farinha de arroz, à base de farinha de batata doce, né? Existe uma infinidade hoje em dia de farinhas, porque realmente o número de pacientes que não estão podendo comer esses tipos de farinha e comer o glúten é muito grande. Os pacientes que não podem comer o glúten, né, que são alérgicos ao glúten, são os pacientes celíacos, né? E o número de pacientes, realmente o número de clientes que aumentaram, assim, em relação a muita coisa alimentar, tá muito alta. Então, a gente está encontrando cada vez mais variedade de coisas mais gostosas, porque antigamente, eu me lembro que quando eu comprava alguma coisa natural, eu falava, ai, tudo bem, é saudável, né? Mas tinha aquela coisa aquele gosto de comida natural e não era tão saboroso, tão gostoso, e hoje em dia tá cada vez mais aumentando o número de mercados, abrindo lojas, né, que vendem esses produtos específicos. Então você pode pesquisar na sua cidade, no seu bairro, se tem algum lugar que vende produtos, você pode indicar, né, para que o seu paciente compre de tal lugar, porque lá você vai encontrar, né, eu indico isso para o meu paciente também. Então, também tem farinha de coco, farinha de amêndoa, farinha de amaranto, farinha de quinoa, né? Tem uma infinidade. Então, você orienta o seu paciente para substituir, né? Porque só retirar ele não vai gostar muito, né? Mesmo falando para ele substituir, ele ainda não vai gostar. Mas você precisa dar opções para o seu paciente, tá bom? Então, se você atende cliente que tem dor na coluna e tem um processo inflamatório, e você não dá importância sobre o assunto da alimentação, você precisa focar isso também. Por quê? Porque tem alimentos que são extremamente inflamatórios, e se ele já está num processo de dor, quando ele come um alimento que tem
um poder altamente inflamatório dentro do corpo, isso vai piorar muito a dor, né? Isso é tão forte que realmente a base alimentar às vezes é a cura de muita coisa, né? Então a gente tem que ficar atento. Então, por que a gente precisa tirar? É isso, a dor na coluna vai aumentar e além disso, isso pode estar associado à raiz da dor na coluna, né? Mas é que a gente tem que ver também o que tem por detrás dessa raiz também, né? E um outro alimento aí que eu indico para que você oriente o seu cliente para que ele retire da alimentação dele um outro alimento inflamatório que vai estar fazendo mal, e esse daqui, principalmente para mulheres, aqui o bicho pega, porque é o açúcar, né? O açúcar, ele é um alimento altamente inflamatório, e também para a visão oriental, o açúcar, além de inflamatório, ele é altamente tóxico também, né? Então, tem outras coisas importantes também, como, por exemplo, as bactérias. Bactérias adoram o açúcar, então, quando vocês pensarem em alguma patologia associada à bactéria, esquece o açúcar, porque senão isso daí vai aumentar muito mais, né? Então, lembrando que o seu paciente, ele já vai vir com dor, e aí já, né, como eu já disse, aí você vai falar para ele, tem que retirar da sua alimentação o açúcar. A mulherada, então, vai surtar, né? Então, a gente, claro, existem outras formas de você convencer, outras formas de falar, outras maneiras de conduzir o seu cliente, mas uma coisa que é imprescindível, você vai orientar, então, você explica, né, pro seu cliente por que você está pedindo para ele retirar o açúcar. Então, você vai falar sobre o açúcar para ele, que o açúcar ele é altamente inflamatório, além disso ele é um alimento altamente tóxico, e se ele está numa crise de dor por uma inflamação, como eu dei, por exemplo, aqui uma artrite, então nesse momento, e aí você pode falar, olha, nesse momento você tenta levar mais a sério, porque você tá numa crise, e isso pode te piorar muito, né? E você pede, né, para o seu cliente falar, olha, fica uns dias sem e vê como é que você vai se sentir, né? Porque o cliente, ele sente, né, melhor. É claro que não é só o açúcar, eu tô te dando alguns exemplos de alimentos aqui, mas é claro que a cada coisa que ele vai tirando, ele vai vendo os benefícios disso no próprio corpo, e aí ele se anima, porque ele se sente melhor. E aí não é tão difícil assim de convencê-lo, né? Mas é importante que você oriente o seu cliente o que ele vai substituir, né? Então vamos supor, cliente só toma o café com açúcar, por exemplo. E aí você fala, e agora você vai ter que tomar café sem o açúcar, né? Dificilmente, para quem tá ou é um viciado em café, por exemplo, né, ou em suco com açúcar, o cliente ele não vai conseguir tirar de uma hora para outra, né? Então, além de outros recursos que a gente utiliza para convencer ele, mas é muito importante você dar como é que fala? Recursos para ele do que ele faz, né? De como ele pode substituir, né? Mas antes de te falar como que ele pode substituir o açúcar, eu quero te falar qual que é a relação da alimentação com o Shiatsu Manabe, né? Ou como que eu faço dentro do meu atendimento. Então, eu utilizo essa orientação para o meu cliente, eu peço para ele retirar da alimentação, né? E aí, além disso, daí eu vou ver, porque, vamos supor, ele tem uma artrite, mas atrás dessa artrite, qual que é a raiz da dor na coluna dele, né? Então, a gente tem que chegar num diagnóstico, né? Aí onde entra a importância do diagnóstico, e dentro do Shiatsu Manabe eu vou usar os pontos para tratamento em cima do diagnóstico dele dentro do quadro inflamatório dele, porque esse quadro inflamatório de artrite, cada cliente pode ter uma raiz de dor diferente da outra, né? Não é... Quando a gente pensa numa visão mais oriental, não é assim, um protocolo que serve para todo mundo. O paciente tem artrite, então é isso, né? Claro que tem as similaridades, mas é muito impactante para nós, profissionais da saúde,
Porque realmente na prática vocês acabam vendo que cada um tem uma raiz diferente do outro. Claro, tem as raízes similares, as mesmas raízes para clientes diferentes, mas vai ter também as similaridades e também as raízes diferentes, né? Olha, estão perguntando aqui para mim se açúcar refinado ou todos os tipos de açúcares, né? É o açúcar branco, açúcar refinado branco é um venenaço, né? Tipo, corta e pede pro cliente, tira do seu cardápio, porque isso não vai colaborar mesmo com você, né? Então, você, para convencer, então, o seu cliente, você explica para ele porque você quer que ele retire o açúcar, e aí você vai dar a opção para o seu cliente de como ele vai substituir esse açúcar. Então, aí vai. Açúcar mascavo pode, mel pode, mel quando é 100% puro, tá bom? Não é esses... esqueci o nome agora, que vende em supermercado, tipo Caro. Caro é a marca, né? Esqueci, tem um nome que não é mel, né? Essas coisas industrializadas não. É o mel 100% puro, daí pode. Então tem que saber a procedência do mel. Hoje em dia também tem um açúcar, esse é bem gostosinho, eu super curto esse açúcar, é o que eu utilizo em casa, que é o açúcar de coco. Açúcar de coco pode, tá bom? Então você dá orientação aí para o seu cliente fazer essa troca, tá bom? E o que acontece? A própria deficiência que o nosso cliente tem vai gerar uma necessidade nele de comer o açúcar. Então, você pode pedir para ele, por exemplo, comer frutas, né? Por exemplo, frutas de baixo índice glicêmico, como, por exemplo, frutas vermelhas e a maçã verde, né? São frutas que têm um baixo índice glicêmico, e aí são frutas que é super ok, mas tem outras frutas também, tem muita coisa aí que o paciente pode comer o açúcar natural do alimento, por exemplo, a beterraba também tem um açúcar natural, a cenoura também tem um açúcar natural, né? Quando o açúcar é natural do próprio alimento, o nosso corpo, ele digere com muito mais facilidade, e é desse açúcar que o nosso corpo precisa, não é do açúcar refinado branco, não, aquele industrializado, né? Não é, esse daí não pode mesmo, tá bom? Então, lembra de você dar opções para ele, né? Então, você pede ele para substituir por isso que eu te falei, pode orientar, olha, você pode comer mais beterraba, você pode comer mais cenoura, né? De preferência cozida, que passou por um processo de cozimento ou assado, né? Por exemplo, e frutas aí, as vermelhas, a maçã verde, que tem um baixo índice glicêmico. Quando a pessoa é muito formiguinha, eu gosto muito de indicar para o meu cliente, por exemplo, tâmara, né? Tâmara é uma fruta muito doce. Às vezes, quando come uma, duas daquela, bom, é que eu não sou muito do doce, mas uma, duas daquela lá é bem doce, já sacia bem, né? Geralmente os clientes gostam muito também, você pode indicar, né? Então, se você atende cliente com dor na coluna e ele tá numa crise, num quadro inflamatório agudo, e você não dá importância para alimentação, você precisa começar a ter um olhar para isso, tá bom? Por quê? Porque existem os alimentos que são altamente inflamatórios, né? E agora eu vou te falar um outro tipo de alimento que também é altamente inflamatório, que são os alimentos que têm a gordura trans. Então, alimentos com gordura trans, retirar aí da alimentação quando o paciente está num quadro inflamatório, lá com uma artrite, por exemplo, com muita dor na coluna, tem que retirar da alimentação também, né? E o que acontece? Além deles ser, a gordura trans, além de ser um componente do alimento que é altamente inflamatório, ele favorece aí muito o AVC, a diabetes, né? Doenças cardíacas também, o aumento do colesterol. Então, para pacientes que têm colesterol alto, também tem que cortar da alimentação também, né? E aí,
quando eu falo de diabetes para diabéticos, né, e com a visão da medicina oriental, né, da visão oriental, a gente tem aí a diabetes com uma ligação muito estreita aí com uma deficiência de baço, né, para quem entende aí de visão oriental, sabe que a diabetes tem aí uma ligação, aí até lembrei, vou te passar mais um detalhe que não é o meu foco de hoje, mas a diabetes também a nível emocional tem uma ligação aí com carência afetiva, né? Então, às vezes, o paciente teve uma perda de marido, por exemplo, uma perda familiar, e aí entra numa carência interior, e aí desenvolve uma diabetes. Eu tô falando da diabetes adquirida, tá bom? E aí, qual que é a relação disso com o Shiatsu Manabe, né? Então, além de eu pedir para o meu cliente que retire esses alimentos aí do dia a dia dele, né? Eu acabo utilizando os pontos para tratamento em cima do diagnóstico, utilizo toques que favorecem o tratamento, né? Então, isso é o que eu faço dentro do meu atendimento também. E por que a gente tem que saber, né, o que tem por detrás daquela raiz de fato, né? Porque a gente pensa assim, a raiz da dor na coluna do meu paciente vamos supor, é alimentar, né? Eu já deixo aqui uma dica para vocês, porque geralmente não é uma única raiz, não, que os clientes apresentam, né? Quando a gente vai fazer uma anamnese, a gente vê vários pontos frágeis do cliente. É claro que tem um, sempre vai ser mais predominante de acordo com o sintoma que ele apresenta naquele momento, mas aí às vezes tem processo emocional, às vezes não, às vezes tem processo físico, às vezes tem processo traumático, às vezes tem... Enfim, então... E além de detectar essa raiz, a gente tem que saber o que tem por detrás dessa raiz, né? Porque o nosso bingo às vezes não está dentro exatamente da raiz, né? E sim o que está por detrás dessa raiz, né? Então, sobre a gordura trans, você pode pedir. Então, lembra que você tem que convencer, o seu paciente já está com dor, e aí você pede para ele mais uma coisa que ele acha chato. Então, a gente tem que ajudar o nosso paciente, né, a seguir dentro dessa orientação. Então, você pode pedir para ele, ele pode utilizar óleo de coco, ele pode usar aquela manteiga que chama ghee, né, Ghee, a manteiga ghee, e o azeite de oliva, né, o extra virgem também, né. Então, lembra disso, que é muito importante para que a gente tenha melhores resultados e que os resultados sejam mais rápidos também, mais potentes. Isso é muito importante, tá bom? E agora sobre esse alimento aqui que eu vou falar para você. Você precisa de muita atenção também. Claro, não é só ele, mas você precisa de muito foco com ele, muita atenção, porque além de altamente inflamatório, ele é muito prejudicial. Ele é muito prejudicial porque dentro da visão oriental, ele é um alimento que causa um muco, uma mucosidade interna dentro do corpo, né? E o que isso daí tem a ver com o Shiatsu Manabe, né? A mucosidade, ela pode se instalar, por exemplo, lá na articulação da coluna, né? A mucosidade com o tempo vai se instalando nessa coluna e aí o paciente pode desenvolver uma patologia mesmo em função desse muco, né? Geralmente tem outros fatores associados, mas isso é muito importante. Então, às vezes, por muitas vezes, isso pode ser a raiz da dor na coluna do seu cliente. Então, fica atento aí com esse alimento, né? Claro que você precisa fazer o diagnóstico, ver o todo do paciente, né? E ver as possibilidades do que mais que existe por trás disso, porque daí o resultado é muito melhor. Mas qual que é esse alimento, então, que é extremamente prejudicial, né, para o nosso cliente, né? Os laticínios, né? Ou seja, o leite, os derivados do leite são aí muito venenosos, né? Para isso que eu tô te falando. Então,
é muito importante que você oriente seu paciente, que você peça para ele retirar isso da alimentação, te lembrando que você pode ter muita dificuldade em convencê-lo, né? Existem formas da gente convencer o nosso paciente com mais facilidade, trazer ele junto para fazer aquilo que a gente sabe que vai dar um resultado para ele, mas se você ainda não orienta seu paciente, você pode começar por aqui, por onde eu vou te falar, que é você explicar para ele, né, o porquê que você está pedindo para ele tirar os laticínios da alimentação dele. Dentro dos laticínios, lembra que hoje em dia aplicam nos bichinhos, né, antibióticos, aplicam nos bichinhos aí hormônios, né, tem muitos tóxicos, muitos pesticidas tóxicos e tudo isso a gente acaba ingerindo uma parte disso também, né? Então, você explica tudo isso para ele, você explica que esse alimento é altamente inflamatório, além de altamente inflamatório, ele cria uma mucosidade interna dentro do corpo e isso vai provocar uma dor muito pior, né? Um paciente quando ele está em crise, e aí vamos supor, ele está na crise, daí ele acorda de manhã, come, por exemplo, um pãozinho francês com manteiga e um copinho de leite com café com açúcar refinado. Aí chega no almoço, ele come uma massinha. Aí chega no café da tarde, ele come um bolinho. Aí chega no jantar, ele come uma pizza, né? Observa como esse seu cliente vai sentir no dia seguinte, mapeia ele, veja ele, converse com ele ou pergunte para ele quando ele estiver na crise da dor, porque ele pode falar assim, mas tem dias que eu estou melhor, mas tem dia que essa dor tá insuportável, né? Você pode ter certeza que tem aí um fator alimentar dele que tá agravando o quadro dele, então por isso é muito importante. E aí, para você convencê-lo também, não adianta só retirar, lembra? Eu falei, você tem que dar uma orientação de como substituir esse alimento, porque daí fica mais leve, fica menos pesado para o nosso cliente e aí fica mais fácil também convencê-lo, né? Então, que leite que o paciente pode tomar? Ele pode tomar leite de coco, ele pode tomar leite de amêndoa, leite de castanha de caju. Aí ele vai falar assim para você, mas esses leites são horríveis. Já tentei tomar, é horrível, né? Então, é muito importante que a gente, como profissional da saúde, também conheça os produtos, né? Eu não sou fã de leite mesmo, já desde bebezinha, desde pequena, minha mãe já me contou isso, mas a minha filha nasceu com intolerância à lactose, então aqui em casa é muito comum, né? A gente buscar por leites que ela possa tomar e que não prejudique. E eu acabo provando, mesmo eu não fazendo questão, eu acabo provando, né? Então eu provo, daí eu vejo a consistência do leite, se aquele leite ele é mais assim viscoso, porque quando o leite é muito aguado, os pacientes não gostam. Tem um leite de arroz, leite de aveia, eu acho, que é bem aguado, assim, e os pacientes que são amantes do leite, eles odeiam, né? Mas tem alguns leites aí que tem um leite de... agora eu esqueci. Um leite de avelã. Um leite de avelã. Eu não sou boa de guardar o nome das marcas, o nome das coisas, não. Eu sou péssima de guardar os nomes, mas eu tenho memória fotográfica boa. E eu sei que a caixinha é uma caixinha branca e verde. Eu não sei se é Isobio ou Bio, não sei, alguma coisa Bio. Essa marca aí eu já percebi que o leite é mais consistente e agora entrou uma outra no mercado também que ela é mais viscosinha e é feito e é de chocolate. E o chocolate é 100% de cacau, então esse daí ok também, né? Então você pede para o seu cliente substituir por uma coisa que seja mais prazerosa para ele, mas é importante que nós, profissionais da saúde, conheçam os produtos e saibam aqueles que são mais gostosinhos para convencer o nosso cliente, né, de uma forma mais agradável, porque daí ele acaba falando, né, por exemplo, ele acaba falando assim para mim, Cíntia, até que aquele lá que você me falou, aquele lá super ok, né, e aí eu sei que tem uns que são horríveis mesmo, porque eu já experimentei vários que são bem ruins, mas... tem muita coisa gostosa e cada vez mais aumentando o número de clientes que não pode comer esse tipo de alimento, então tá aumentando aí
as nossas opções, né? Até mesmo produtos finais, docinhos, né? Mais saudáveis, feito com coisas de mais qualidade. E uma coisa muito interessante também é que quando a gente come um alimento com mais qualidade, qualidade no sentido do que tem ali dentro daquele alimento, para nossa saúde, a gente tem mais saciedade, ou seja, você come menos e sacia mais, né? É legal você ter essa experiência também, você como profissional, tenta experimentar alimentos mais saudáveis e menos saudáveis, né? Aí tem alguns que podem dizer para você, mas não é que sacia, é que é ruim, aí não dá vontade de comer mais, né? Antes eu até acreditava nisso, hoje eu já vejo que não, né? É muita resistência, né? Nós seres humanos gostamos muito, temos muito prazer pelo alimento, né? A maior parte das pessoas tem. E aí, cada um, pela sua fragilidade que tem sistêmica, vai ter uma tendência de ter vontade de comer alguma coisa que não faz bem, né? Então, é muito importante a gente ir trazendo aí essas questões alimentares para o nosso cliente, porque senão você cuida dele, você aplica as terapêuticas, mas ele continua colocando aquele veneno, né, entre aspas, dentro do corpo dele, ou seja, a gente fica secando gelo, a gente não consegue progredir de forma muito rápida, dar um resultado muito mais rápido. Por quê? Porque você vai lá, trata e ele vai lá e ingere. Você vai lá, trata, ele vai lá e ingere. E aquilo vai fragilizando o corpo dele, fragilizando o corpo dele. E aquilo ali vai se somando ali dentro. Então a gente tem menos ganho. Então a alimentação tem que caminhar junto aí com a nossa parte de tratamento, de terapêutica também, né? Então, se você é um profissional que ainda não dá uma orientação alimentar, não tem ainda um conhecimento, né? Vai pesquisando, vai se aprimorando sobre essas questões alimentares. É muito importante você saber os alimentos que são altamente inflamatórios. Hoje eu falei alguns deles aí para você. Então anota, faz um roteirinho de coisas que você não pode esquecer de falar para o seu cliente, porque com certeza o resultado que você vai ter dentro da sua terapêutica vai ser muito diferente, né? Eu estava falando de artrite, mas como o meu foco é em coluna, mas, por exemplo, a gente tem um tipo de artrite, que é a artrite gotosa, né, que é a famosa gota, né? E aí, mas a gota, o paciente, ele vai ter mais as manifestações ali, os sintomas dele no pé, né? Ele tem no pé, aumenta a taxa de ácido úrico no sangue, e aí ele começa a ter dores e descamação de pele e tal. Mas o foco mesmo é na coluna, mas é que a gota é um tipo de artrite, né? Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje para você. Espero que eu tenha colaborado com você. Muito obrigada por todas as mensagens que eu estou recebendo, pelas dicas, pelos pedidos do conteúdo, né? Isso ajuda com que eu acabe fazendo um conteúdo de informação que possa colaborar mais diretamente com você. Então, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, alguma dúvida, né? Quiser me perguntar alguma coisa, manda uma mensagem para mim. Com muito prazer e alegria que eu vou responder para você. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você e meu toque de abraço e até a próxima.